Ai, bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos na casa do Senhor. Amém, irmãos? É nessa quarta-feira, né? Que a quarta-feira é o culto da família, né, irmãos? Vamos buscar orientar de novo lá Jacó, Esaú, é família. Vamos mudar esse preditura aí da família, que olha só Jesus a causa. A Babilônia está fazendo a festa e o povo não está entendendo, né? No nome de Jesus. Então vamos colocar a mão no coração, tá, irmãos? Em seguida vamos entrar na palavra, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus, né? Desde já, meus irmãos aí de casa, vai lá na Bíblia, no começo, em Gênesis de novo, né? Continuação de Isaac, né? Abençoa Jacó e Esaú. E vamos, em nome de Jesus, falar com o Senhor. Vai entrar na palavra para alimentar melhor, né, irmãos? Entender melhor o que acontece nos dias de hoje. Porque aconteceu no passado, já deixou o exemplo, e agora está fazendo para acontecer no que está acontecendo nos dias de hoje. Amém? Então coloca a mão no coração, fala Espírito Santo, e Espírito Santo, e Espírito Santo, e Espírito Santo. Eu venho, Senhor, humildemente, Pai, na sua presença, meu Senhor. Hoje, Pai, buscar, Pai, para a minha família, a sua unção, o seu poder, a sua verdade, Pai, a sua integridade, através, Pai, da palavra, que é o alimento, Senhor, que eu preciso, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E eu, Senhor, vou entender mais, Pai, andar nos seus caminhos na verdade, não trapacear, não mentir, não enganar e não roubar, Pai, aquilo que não é digno do Senhor. Que eu tenho que ser, meu Senhor, com o Espírito Santo, não um trapaceiro, um ciumento, um invejoso, mas sim, Senhor, ter aquilo que é de merecer, que o Senhor me designar, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é meu caminho, é a minha verdade, é a minha vida, é a luz que eu preciso para eu ser iluminado, e o diabo não me enganar mais, Pai. Ele já me enganou, porque eu não conhecia, Senhor, a sua palavra. Eu perdi tudo, Pai, perdi a saúde, perdi os bens materiais, mas hoje, Pai, o Senhor vai ensinar a eu, meu Pai, andar na verdade, Pai, e trazer de volta e tirar das mãos do Edom, da Babilônia, aquilo que é meu, de digno, porque foi o Senhor que me deu, Pai, porque o Senhor já deixou as 60 mil bênçãos para todas as pessoas, meu Senhor, mas o diabo nos enganou e tirou. E hoje, Pai, através da palavra, Senhor, eu vou recuperar, porque eu posso e eu consigo e eu vou chegar no objetivo que o meu Senhor quer que eu chegue, no nome de Jesus de Nazaré. E eu tenho que ter mais, meu Pai, a sinceridade no Senhor. Usa a boca da pastora para falar comigo, Senhor, no profundo, mas na tua palavra e no Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode sentar, meus irmãos, aí. Então vamos lá, continuando, né? Continuando lá na trapaceação, na inveja dos irmãos, e a mãe colaborou. Não pode colaborar com as coisas erradas dos filhos. Não pode, porque você mesmo está empurrando ele para o inferno, para a maldição. Você mesmo que está fazendo isso pela desobediência. Ó, irmãos, o Espírito Santo já falou. Eu deixo para todos as 60 mil bênçãos. É para cada um. Só que você só tem que andar na minha verdade, na minha integridade. De qual? Chamar o Espírito Santo para você ver o certo do errado e não errar mais, meus filhos. Isso que o meu pai fala. Não é difícil, é uma questão de obediência. E você ter um caráter bom, diferente de entender, gente. Todo mundo sabe muito bem o que é o certo e o errado, mas ele está orientando para não cair na cilada de novo do demônio, da Babilônia, que é ela que usou a dona Rebeca para ajudar o seu Jacó se trapacear, o filho irmão do outro irmão, Esaú. Não pode ter rivalidade entre os irmãos têm que ser unidos para vir o amor, para vir a paz, para vir a fertilidade, para vir a bonança, para vir a prosperidade, para vir o amor, irmão, para vir a integridade sua nesta terra. Que você tem que ser íntegro, um caráter bom, um pensamento positivo, uma maneira de agir diferente da qual você agiu e deu errado. Meu pai instrui
Mas as pessoas não querem fazer. Quer andar mesmo na ganância, né? Na soberba, no orgulho, na inveja um dos outros, sendo que, meu Deus, deu a bênção para todos. Quando ele fez a multiplicação de pães e peixe, ele deu para todas as pessoas a mesma ordem, o mesmo denário, 200 para cada um, igual. Ele não fez excepção. Não importa quem era, não era, quem era da parte do Senhor que não era, não importa quem era evangélico, quem não era. Ele abençoou, e quando ele morreu na cruz também, ele pegou, irmão, e salvou a todos. Então ele deu as bênçãos para todos iguais. Só que você tem que buscar isso conforme a sua obediência. No nome de Jesus. E a palavra aqui, ó, ele vai falar no prefácio curto e objetivo, que é o 27, 39 e 40. Ó. A bênção de Esaú. Esaú compartilharia da fertilidade da terra, mas não colheria os seus benefícios principais. A terra ocupada posteriormente pelos edomitas entre o Mar Morto e o Golfo de Acaba é parcialmente estéril, mas com área de enorme fertilidade. Isaac profetizou, né, que os descendentes de Esaú sobreviveriam pela guerra. A sua bênção estava no fato de que a dominação de Israel teria duração limitada. Tudo tem limite, irmãos. Tudo tem um tempo certo determinado do Senhor. O Esaú, ele foi abençoado, tá? O Isaac também abençoou a Esaú. Mas só que por ele ter colocado o rancor dentro do coração, ele não ia conseguir ser fértil em tudo. Ia ter trabalho. Como que é o trabalho? Ele ia ter que guerrear para receber as coisas. Mas a terra que Deus, que ele foi abençoado, que o Isaac deu para ele, aqui que ele disse, compartilharia a fertilidade da terra. Porque a terra, ela obedece a Deus. Então nós também temos que obedecer o que Deus fala e ordena. Para você ser fértil em todas as áreas da vida. Você que traz o seu amor, você que traz a sua cura, você que traz a sua libertação, você que traz a sua prosperidade. É você que busca a sua saúde. Pela obediência, isso se chama fertilidade. Que a fertilidade não é só gerar filho não, gente. A fertilidade é você multiplicar tudo dentro da sua casa. Se você tem uma casa que não tem móveis, você tem que buscar para você colocar os móveis dentro da sua casa. Você tem que encher o seu celeiro de alimento. Você tem que ter júbilo dentro da sua casa para aquilo que precisar, para ajudar os outros. Não faltar. Se está faltando, tem algo errado. Porque você está sendo estéril pela mentira, pela enganação, pela trapaça que está fazendo, por não ser transparente na presença de meu Pai. Aí acha que vai ter a fertilidade em tudo. Não vai, gente. Mas tem que ter. Porque vocês buscam as coisas da luz. Então quem busca as coisas da luz não pode, irmão, estar nessa mendigagem. Isso é coisa do diabo. Olha a Babilônia enganando vocês aí, o Edom, aí, ó. E achando que tá certo. Não. Ah, mas eu não faço errado. Faz sim. Porque na casa de um cristão não pode faltar nada. Tem que ter de sobra para ainda ajudar e dar. É que ele disse, ó, Esaú, tu também será abençoado, filho, só que você não vai receber certas fertilidade da terra, da colheita, porque você colocou a mágoa e o rancor no coração pelo seu irmão. Mas Deus ainda vai te abençoar. Eu também te abençoo, meu filho. Eu sei que ele fez errado, mas eu não posso amaldiçoar ninguém. Ao contrário, eu sou pai. O pai, irmão, ele sempre abençoa o filho. Deus Todo-Poderoso, ele sempre está abençoando vocês, o humano, sempre colocando os anjos, os arcanjos para sair das coisas erradas, sempre desviando dos caminhos para não pisar errado, para pelo menos ter alguma coisinha na vida. Agora que está buscando as coisas do Senhor, aí as pessoas aí querem colocar o ódio, o rancor, não vai funcionar, porque isso é uma semente ruim, que é uma raiz que te destrói. Foi isso que aconteceu com Esaú. Por mais que o irmão dele tenha enganado, não era para ele colocar o ódio. E não era para ter esse rancor. Porque quando você faz isso, você está trazendo a ruína para si próprio. Aí você destrui tudo, irmão. Destrói tudo da sua vida. Destrói até sua família destruída. Por causa do ódio e o rancor que você coloca. É uma pessoa que vai ficar na terra sem amigos, sem vida. Vai ficar na terra dessa maneira.
Entendeu, irmãos? Por que não vai ser fértil? Por causa do rancor, do ódio que coloca no coração pelas coisas que os outros fazem. Não olhe para os outros, olha para você. Igual ele está dizendo aqui, ó. Tu não será fértil na terra, mas não colherás seus benefícios principais. A terra ocupada posteriormente pelos edomitas, entre o Mar Morto e o Golfo de Acabe. O mar, ele não é morto. Você está se transformando numa pessoa morta por causa do seu ódio, da sua raiva, do seu ciúme, de ver as pessoas ter as coisas e você ainda não ter. Mas você devia perguntar, por que eu não tenho ainda? Porque você tem algo que ainda tem que melhorar. Por que você quer que o da Babilônia tome de você de novo, gente? Porque ela toma. É enganadora. Foi ela que enganou a Rebeca para poder fazer Jacó trapacear o irmão. A Babilônia que entrou na mente dela. E aí o menino fez errado. Culpa de Rebeca. Jacó fez errado. Se transformou no filho. No filho trapaceiro. Ah, pastor, mas você não pode falar isso. Posso sim. Porque às vezes os filhos é exemplo dos pais. Isaac não deu esse exemplo. Ele foi temeu a Deus. Ele obedeceu o que Deus falava. Ele pegou o exemplo de Abraão, teu pai. Ele não pegou o exemplo de Sara, a mãe, que era a mãe de Isaac. Não, ele pegou esse exemplo do pai. Ele pegou o exemplo de Abraão. Por isso que ele foi justo, mesmo sabendo que o seu Jacó trapaceou de novo. Ele mesmo assim abençoou. Nós não podemos amaldiçoar, irmão. A gente tem que abençoar. Tem que ensinar para o outro que mesmo falei, mas pastora, fulano é isso, é aquilo, tá fazendo isso, fazendo aquilo. Deixa que Jesus está vendo, Deus está vendo. Nós não podemos se intrometer nas coisas espirituais das pessoas. Nós orienta. Agora se ela faz errado, irmão, aí o particular dela com Deus. Então o Espírito Santo está vendo o que você está fazendo de trapaça dentro da sua casa. Você acha que você vai enganar o Espírito Santo? Você não vai. Igual ele tá falando aqui, ó. Você vai se tornar uma pessoa morta, amargurada. Vai ficar sozinho nesta terra. Não vai ter amigos, não vai ter nada. Já não basta que já foi assim antes? Que tem uns aqui que não conhecia a palavra. A família não queria nem saber, porque era ruim, né? De coração. Nem procura saber como é que tá a família. Pra você ver como uma pessoa tem um coração morto, né? Ruim. Aí ele fala aqui, a gente do Mar Morto. Porque os seus rios dentro do corpo é o teu sangue. Então nas tuas veias tem que correr o sangue de Jesus. Coisa boa, não coisa ruim, enganosa. E é isso que a gente vê muito. As pessoas falam que é de Deus, mas tem uma raiva uns dos outros que não está escrito. Está errado, o Espírito Santo não está nesse meio nunca. Aí o seu mar está morto. E o mar não é morto, porque o mar que a gente vê aí as praias, os mares, eles é vivo, eles correm, eles andam, eles se mexem, eles dão fruto, os peixes, os animais dá dentro. Dos lagos não dá? Da planta, da relvas. Por que você, como um mar da presença do Senhor, está morto ainda? Porque está fazendo errado. Bem claro diz aqui, ó. Porque o mar, ele é vivo, ele não é morto. Você que está se tornando uma pessoa morta por causa do coração rebelde, desobediente na presença do Senhor. Acha que tem que agir da maneira que você quer agir. Não dá certo. Você nunca vai ser fértil na vida. Lembra que a fertilidade não é, de novo, não é só gerar filho. A fertilidade é você ter uma casa, você ter um carro, você ter uma moto. A fertilidade é você ter o júbilo, que é o dinheiro. A fertilidade é você ajudar. Ter para ajudar. Não ficar pedindo. É ridículo, irmão. Um cristão ficar pedindo nas portas um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz, um pouquinho de mistura. Que coisa mais feia, irmão. É ridículo isso. Meu pai não tá nesse meio. Não tem coisa errada? Tem. Então você tem que limpar mais o seu coraçãozinho e a sua mente perversa aí, ó. Por isso que você não tá sendo fértil naquilo que Deus te dá. Se você já fez aliança com meu pai e já disse que é dele, e o que tá acontecendo na sua vida dessa maneira, irmão? Tem coisa errada. Por isso que quando a pessoa, irmã, recebe uma herança, perde tudo, não soube administrar. E então também não foi Deus que deu. Porque aquilo que Deus dá, você não perde. Ao contrário, você multiplica. Se não tá multiplicando, analise você a si mesmo. Igual a palavra falou domingo lá em Coríntios. Analise o homem a si mesmo. Como é que ele está agindo, como é que ele está fazendo na presença do Senhor. Se está fazendo certo ou se está fazendo errado. Porque às vezes vocês acham que estão agindo certo, mas está agindo errado.
E às vezes você está errado e acha que está certo. Ou senão que está certo, mas está errado. Tudo isso daqui, ó. Ele fala, cadê a fertilidade? Cadê a multiplicação que não faz um cristão? Tem que fazer multiplicar. E ainda passar para as pessoas a sua bênção. Não é porque recebeu que não tem que passar. Eu passo também, meu pai. A unção do casamento que eu casei, coloquei uma aliança no meu dedo, eu vou passar para os meus irmãos também. No domingo, Jesus quer que faça isso. Pai, eu também passo a prosperidade que eu recebi, Pai, o júbilo. Eu também passo por meus irmãos, meu Senhor. Irmão, tudo isso é fertilidade do Espírito Santo. É dando que se recebe. Entendeu? Ele disse aqui, né? O mar tá morto. Ainda tá com angústia, com raiva, com rancor, na desobediência, não vai multiplicar é nada. Tá vendo? No Mar Morto do Golfo do Acaba. E parcialmente estéril, mas com áreas de enorme fertilidade. Isaac proferiu que profetizou que os descendentes de Esaú sobreviveria pela guerra. E a sua bênção estava no fato de que a dominação de Israel teria duração ilimitada. A fertilidade aqui também, quando o povo estava no mundão, um bocado de pessoas que não conheciam a palavra do Senhor, uns não conseguiam ser fértil em tudo. Em umas áreas não conseguiu. Vamos lá. Uns não conseguiam trabalho, quando conseguia, não conseguia ficar no trabalho. Sempre estava mudando, porque nada estava bom. Olha a infertilidade aí, ó. Uns casou e não conseguiu gerar filho. Olha a infertilidade aí. Mas só que já tinha casa, tinha uma vida estável, mas não conseguiu dar o fruto de um filho. Outro já tinha filho, mas não tinha outra fertilidade, que é o quê? Uma casa, ou um carro, ou um trabalho fixo. Isso também é infertilidade. Então ninguém foi completo, irmão, quando não conheceu a verdade do Senhor. Vai ser completo agora, se quiser. E se o Espírito Santo você deixar ele na tua vida, aí você vai conseguir ser completo na presença de meu Pai. Mas se continuar do jeito que a gente anda vendo aí, não vai, irmão. Vai ser estéril numa parte. Tem gente que hoje tem um monte de terra aí, ó, mora no sítio, mas não planta uma plantinha. Tem um pedaço de terra dentro de casa, mas não coloca uma hortinha para dar fertilidade na terra, para dar o fruto para comer. Olha a pessoa na esterilidade, porque o coração é amargo. Não tem gente que não gosta de planta? Tem. Gente que não gosta de planta, gente que não gosta de animais. Tudo isso daí. Chama-se infértil. O coração é perverso. Ainda não está completo, mas Deus fala que ele vai tornar as pessoas completas nessa parte. Então você tem que se ligar mais, prestar atenção no nome de Jesus. Então vamos para a palavra que é curta e objetiva, né? Então vamos deixar a fertilidade do Espírito Santo entrar, né? Para mudar essa conduta de vocês aí que tá errado, né? Mas que vocês pode ser férteis em tudo que você botar a mão, em tudo onde que você fizer, aonde você colocar as plantas dos pés, vocês podem, irmão. Só que tem que obedecer do jeito que o Espírito Santo falar. Aí fica como Jacó, mentiroso, trapaceador, enganador. Acha que Deus não está vendo? Você acha que o Espírito Santo não está vendo não? O que as pessoas fazem? Está. O tempo todo. Dentro de casa e fora de casa. Uns é uns santinhos dentro da casa, mas na rua é um capeta, né? Que nem os anjos diz. Outros é um santinho dentro da casa do Senhor. Tem lá, né? Cobertinho com pelinho do cordeiro. Mas quando sai da porta para fora da casa do Senhor, coloca a capa do capa preta do demônio. Vira um demônio dentro de casa. Mas na igreja é os santos, né? A gente vê um monte de gente assim. Muita gente prega a palavra do Senhor, bonitinho, bela, mas depois quando sai do altar, misericórdia, vira um demônio. Tudo isso, irmão, Jesus está vendo. Então você não tem que ser, você tem que ser uma coisa só. Sempre. Não podemos ter dois caráteres. É um só. O verdadeiro, né? De preferência, com o Espírito Santo. Aí ele diz aqui, no versículo 33, né? Gênesis capítulo 27, versículo 33. Então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe, e eu comi de tudo antes que viesses? E o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai:
veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. E disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito da primogenitura, e agora usurpa a bênção que era minha. E disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os teus irmãos lhe dei por servos de trigo e de mosto. Apercebi que me será dado fazer-te agora, meu filho. E disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo na tua cerviz. Por que ele falou isso para ele? Porque, irmão, ele colocou amargura no coração. Aí Deus falou: não, pode abençoar ele também, só que ele também não vai ser fértil no lugar. Ele vai ter que caçar, ele vai se tornar um bárbaro. Ele se tornou um bárbaro quando colocou dentro do coração a amargura e o rancor. Você se torna um bárbaro na presença do Senhor, desobediente, trapaceador, mentiroso, enganador. Não era para ele se igualar, era para ele fazer diferente, não colocar: ô pai, mas assim mesmo que o Jacó trapaceou, o Senhor, meu pai, por favor, me abençoa também. Eu não vou colocar tristeza no coração, porque quem errou foi meu irmão. Mas eu não quero ser assim, pai, igual ele. O Senhor me abençoa também, meu Senhor. Era para falar assim, irmão. Não colocar amargura, aí depois ele vai colocar tanto ódio que vai querer matar Jacó. E se você mata alguém, você perdeu a virtude. Porque quem tem o direito de matar ou tirar a vida de alguém é só Deus, Jesus Cristo, mas é no tempo certo. O que é esse tempo, pastora? Quando terminar a missão aqui na terra. Aí Deus mata a pessoa naturalmente. Mata não, ele tira, né? Do espírito. Então não é assim que funciona. Se você vê as coisas que estão acontecendo e você coloca a tristeza no coração e a amargura, irmão, dançou. E outra, ele queria as coisas do jeito dele. Não podemos querer as coisas do nosso jeito. As coisas têm que ser do jeito do Espírito Santo agora. Você não manda mais em você. Quem manda em você é o Espírito Santo. Então você não tem que agir mais da maneira que você acha que tem que agir. Olha lá como você foi infértil. Quando você não obedeceu a palavra do Senhor. Você não conseguiu ser 100%. Mas agora Deus está dando a oportunidade de você ser fértil em tudo. Nas áreas financeiras, nas áreas da saúde, na área do sentimento. Tudo você tem na área familiar. Você tem que multiplicar, irmão. Multiplicar o que, pastora? Com pensamentos positivos. Para fazer as coisas virar positivo na sua vida. E deixar de olhar para os outros e olhar para você. Mas fulano não está aqui na igreja, não está recebendo isso, aquilo. Mas você não sabe de onde está vindo. E o que você vai ter, você sabe de onde vem. Da parte do Senhor. Tá vendo? Aí então estremeceu Isaque de violenta comoção. Viu? Já falou violenta. O que é coisa violenta? É destruição. Quando você se torna violento, agressivo, você perdeu, irmão, perdeu a batalha. Que Deus não tá nesse meio. Pra que essa agressividade só porque o irmão foi na frente de novo? Eu sei que tá errado, mas não era pra também tanto, né, irmão? Você vai se igualar a pessoa pelo que ela fez de errado e você vai ficar violento e amargurado. Não, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente. Eu não vou fazer igual a pessoa está fazendo. Eu vou ser diferente aqui. Eu não vou colocar violência nem o ódio no meu coração. Porque senão eu vou perder a virtude do Senhor. Aquilo que era para mim ter, eu não terei. E se tiver, vai custar agora para trazer. Porque até aqui, ó, para servir no final que Deus falou, ele tinha que agora chamar o Espírito Santo para ele servir ao Espírito Santo. Para ele tirar aquilo que ele fez, estava sentindo. Porque as pessoas, irmão, elas jogam as coisas em cima da gente mesmo, a seta, para você errar e pecar contra o Espírito Santo. Você não vai pecar contra a pessoa que você está falando, porque ele aqui achou que ele estava com ódio.
Era do Jacó, né? Pelo que ele fez. Não, não era. Então, se você deposita sua raiva em cima das pessoas, é contra o Senhor que você está indo. Você não está indo contra a pessoa, você está indo contra o Senhor. Então, quando o Espírito Santo usa a boca dos pastores para pastoras para poder profetizar aquilo que ele diz que vai acontecer na tua vida, se você ir contra, olha quem está em contra, a Babilônia. É ela que coloca tudo aquilo de errado para você não entender, para você descontar que Deus orientou na sua vida. Aí você perde. E aí para buscar de volta? Ixi, rema que só. E quando você não aceita, piorou. Tá vendo? Quando Deus fala, é a última, a sua bênção é essa e não tem outra. A sua casa é essa e não tem outra. O seu lugar é naquele, não tem outro lugar. Você só vai receber se você fazer o que eu mandei. Se você não fizer, irmão, você não vai ter. E se tiver, vai ser custo e vai ser bem inferior àquilo que Deus tinha para te dar maior. Mas quando você coloca a desobediência dentro do seu coração, igual ele colocou aqui, a violenta emoção se comoveu. Como pastor, por que Deus fez isso com a minha vida? Aí começa a choradeira. Porque eu já sofri tanto na vida. Aí começa com a choramingueira. Nós não tá nem aí. Pode berrar, pode chorar. Não vai comover. Porque Deus sabe que é tudo lágrima de crocodilo, de mentiroso, trapaceador. Porque não quer andar na verdade do Senhor. Aqui, igual ele disse, E quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Ele devia falar, foi o meu irmão. Mais uma vez ele enganou o Senhor, meu pai. Mas eu não tenho, mas tudo bem, não tem problema. Mas o Senhor me abençoa também. Não era para colocar raiva no coração, irmão. Mas a pastora fulano recebeu tal coisa e ainda não está obedecendo o meu Jesus aqui na casa do Senhor. Irmão, deixa, você não sabe de onde está vindo. Porque aquilo que Deus fala, está falado. Não muda. Se você colocar dúvida, vai acontecer isso daqui, Vai vir o rancor. Vai desviar das coisas do Senhor, igual ele falou aqui, E trouxe e eu comi de tudo antes que viesse e o abençoei. A ele ser abençoado. Porque Isaac tinha que abençoar, independente que ele estava errado ou não. Porque Deus colocou ele como pai dos dois para ele abençoar. Mas ele sabia que Jacó estava enganando ele, porque ele sentiu o cheiro, porque ele sabia da voz, ele conhecia, irmão. E Jesus não sabe não? Quem é nós não? O coração de cada um não? Conhece. Ele não conhece a voz da ovelha quando está falando a verdade, quando está mentindo? Conhece. Ele conhece quando ele põe a mão na ovelha, quando sabe o que ela está fazendo, quando ela se estremece ou quando ela fica firme? Conhece. O Espírito Santo sabe tudinho o teu jeito. O teu coração, a tua mente. Ele sabe quando você está buscando de verdade. Ele sabe quando você está orando com fervor, porque você quer mesmo a mudança. Ele sabe quando você dobra o joelho e pede perdão para ele, misericórdia, se é de coração ou não. Mas como, pai? Depois, quando ele vê as suas atitudes. Quando ele vê as coisas fluindo na sua vida. Aí quando não flui, quando o negócio fica mirrado lá, olha a inveja, dos outros. Olha a ambição aí dentro ainda, o orgulho. Olha o gafanhoto ainda aí. Olha, você ainda tá no vale dos ossos secos, hein? Nem conseguiu engordar nenhuma graminha ainda. Eita! A perversidade ainda no teu coração, Por que as coisas da pessoa não dão certo, mas pros outros dá? Não tem uma coisa errada? Porque colocou coisa no coração que não era pra pôr. Mas o meu pai ainda não abençoa? Desde quando você o chama ele? Ele ainda vai dar a oportunidade de você ser fértil na vida. Ainda de curar, se libertar, se restaurar, se prosperar. Porque a prosperidade está na mão de todo mundo. Só precisa acreditar e obedecer mais o que o Espírito Santo fala e ordena. Tem que fazer exatamente do jeito que ele fala. Porque se você não fizer, a Babilônia entra no meio e aí vocês não creem em nada. Aí dá tudo errado. Só dá briga e confusão aqui, Mas o Isaac tinha que abençoar Jacó mesmo assim. E Esaú também. Mas Isaac sabia quem era que estava no Jacó? Sabia. Sabia que a Rebeca estava por trás? Sabia. Mas só que ele tinha que abençoar Jacó. Nós não podemos amaldiçoar. Nós temos que abençoar. Porque Deus deixou a bênção para todos. E um pai tem que abençoar o filho, irmão. Independente. Aqui, ele tem que corrigir.
Só que nesse ponto aqui, lembra da história que sempre está falando? Jesus sabia quem Judas era, quem Pedro era e que Tomás era. Mas ele mesmo assim não estava lá orientando e abençoando eles, dando a chance para eles poder se redimir, falar a verdade do que eles eram? Sim. E nós, e os humanos agora, não mudou nada, é a mesma coisa. Ele sabe que tu é mentiroso, enganador, safado. Mas ele ainda dá a oportunidade de te abençoar e você mudar. Como, pastora? Se consertando. Falando a verdade para Deus. Sendo transparente nas coisas do Senhor. Com você mesma, para a sua consciência ser boa, irmão. Porque senão a sua consciência vai ser perturbada. Aí é onde a gente vê as perturbações das pessoas aqui. Porque é mentirosos, né? Aí fica perturbado com qualquer coisa que acontece. Deus me livre, só que aqui você não vai me perturbar não, Satanás. Você não vai vir jogar a minha irmã para poder me perturbar não. E o que Deus falou, tá falado. Se eles não acreditam, é problema deles e dela. Mas eu acredito. Então você tem que dar um grito de guerra, irmã. Porque senão, ó, quem tá no meio da mentira é a Babilônia. Tá? E como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou, aí viu? Aí de novo ele brandou com raiva. Não tem gente que é assim, ai que ódio, se eu pudesse eu matava fulano. Vixe, misericórdia, tá repreendido no nome de Jesus. E deixou entrar o ódio, deixou entrar o espírito do enganador. E para tirar isso aí? Não é fácil não, sabia? O pior ressentimento para tirar é esse daí. O do ódio, e o do ciúme, e o da orgulho, e o da ambição. Aqui foi fácil, tirou de Jacó? Ixi, para Jacó tirar ele foi também, irmão. Aconteceu muitas coisas com ele, ó. E para Esaú, então, misericórdia, nem se fala. Que ele ainda teve que servir o irmão. Igual a palavra falou aqui. Tá vendo, irmão? Para poder tirar. Não é fácil tirar essas coisas que é de violência, que é de rancor, que tem um ressentimento lá dentro da sua mente. O seu subconsciente absorve aquilo que é negativo e para tirar, nem Jesus tira. Só você mesmo que tira. Aqui, igual ele disse, ó. Brandou com profundo amargor, tá vendo? Tudo aquilo que é profundo te destrói. Não faz você crescer, não faz você prosperar, não faz você chegar no objetivo que Jesus quer que chegue. Não faz você fazer a obra de Deus dentro da casa dele com amor, com determinação, com mais zelo, com entusiasmo. Você não consegue prosperar nem a si próprio. Fala bonito para os outros, não fala? Mas para si próprio não consegue. É a amargura que tá lá no profundo. Tira essa profundidade dessa raiz que ainda tá lá dentro, ó. Arranca, irmão. Falando a verdade com mais amor. Aqui, ó. Profundo amargor, ele disse, abençoa-me também a mim, meu pai. Como, irmão, que a gente vai abençoar? Como que vai vir as bênçãos pra pessoa que tá amargurada? Como que as coisas dela, ela vai enxergar o que tá errado se ela tá amargurada de coração, no profundo? É difícil. Só ela mesma pode tirar isso daí. Eu não vou aceitar, eu não vou ficar assim, o diabo jogou uma seta em mim, eu não tô acreditando no que os pastores estão falando, que as pastoras estão falando, eu não tô acreditando no que o Espírito Santo tá falando, eu não acredito mais em nada, porque não tá acontecendo o que eu quero do meu jeito. Errou, perdeu. Não é assim que funciona. Aí você não vai fertilizar nada na tua vida. Até teus filhos vão te ver com os olhos ruins pelo teu comportamento. Aí não tem respeito por você, vai pra cima. As pessoas na rua então nem se fala. Nada flui. Por quê? Ó. Bradou profundamente contra o Espírito Santo. Pecou por não acreditar. Desobedeceu. Não acreditou naquilo que ele te deu. Pastora, mas Deus me deu isso, mas eu achei tão difícil, porque não era assim que eu pensei. Mas não era para você pensar, era só para você aceitar, colega. Porque quando você aceita, irmão, tudo vai, o caminho abre, tudo se ajeita. Enquanto você fica recuando e não aceitando aquilo que é da parte do Senhor, irmã, é transparente na sua cara. O próprio diabo te aponta lá fora por isso. Aqui, igual ele diz, ó. Você vai brandar e vai se irritar, vai achar ruim com o Espírito Santo. Pecou contra ele. Por não confiar naquilo que ele te deu. Porque as coisas do Senhor é maravilhoso. Aqui, ó. O Isaac não sabia o que Jacó fez? Mas ele não abençoou?
Ele também não sabia o que Esaú tinha amargurado, só que lá no final ele também teve que dar a benção para ele. Claro que não foi igual a do outro, né? Porque ele se deixou se levar lá no começo. Então nós não podemos deixar se levar mais, irmão, pela Babilônia enganar vocês. A Babilônia, ela está hoje, a luta espiritual entre a Babilônia e o Espírito Santo. O povo chama mais ela do que o Espírito Santo. É uma luta. É aonde estão perdendo a fertilidade. O Espírito Santo, a luz, a essência, o amor, a dignidade. Estão perdendo tudo isso. Não tem mais amor, a família não tem mais amor um pelas outras. Os irmãos não tem mais união. Os irmãos dentro da casa do Senhor não tem mais união, fica olhando as coisas dos outros. Tudo isso é ela que bota. Para você contrariar a palavra de meu pai. Põe isso no coração. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Viu? Quem é astucioso? Que chega de mansinho, que te dá, depois só te dá a mordida. É a serpente. Quem é a serpente que está na terra enganando o povo espiritualmente? A Babilônia. Ela engana. Ela é astuciosa, ela chega de mansinho, você não vê. Você vê a cobra chegando, quando você vê ela tá lá, só de bote para te dar, ó. Não é? Às vezes você enxerga ela de longe, mas ela fez barulho? Não fez barulho. Ela não fez barulho. Ela só te pica. Ela só te dá o bote certeiro. Ela só te enforca, te amarra, te rodeia você todinha. E você não vê. Aqui, ó. Astuciosa. Ela foi astuciosa. Usou Rebeca para ajudar a Jacó a trapacear o irmão. Acontece muito, irmãos. Irmãos, não pode a família ser desunida. Se a família não está unida, tem algo errado. É astuciosa que está lá no meio, você não está vendo. Por isso que tem que chamar o Espírito Santo e obedecer o que ele fala para dar tudo certo. Senão dá tudo errado. Aí você estaciona em tudo. Aí não consegue prosperar nada na tua vida. Em nada que você fizer não dar certo. Fica aquela coisa mirradinha, aquele pouquinho. Não é assim que Deus quer. Ele quer abundância, como ele falou aqui, ó. Me abençoa também, meu pai. Tem que abençoar. Aquele que te abençoa é abençoado. Aquele que te amaldiçoa, serás amaldiçoado. Então Deus abençoa os filhos, irmão. É os filhos que não estão recebendo a bênção que Deus está dando pela desobediência, pela mentira, pela rebeldia. De entender que agora quem manda na sua vida é o Espírito Santo. Não é mais você do seu jeito. Aí ele diz, e disse Esaú, não é por razão que se chama ele Jacó? Tá vendo? Quando a gente fala irmão, deixa de ser Jacó, seja um Israel. Israel é uma cidade grande, e Jacó é um homem que fez errado. Que trapaceou o irmão, que deu ouvido para as coisas erradas. Jacó foi um enganador. Para de ser mentiroso, irmão. Para de ser sem vergonha, irmão. Para de ser enganador, irmão. Para de trapacear os outros, irmão. Para de achar que você está enganando Jesus. Você não está enganando, não. Você está enganando a você mesmo, colega. Vamos mudar isso aí, hein? Senão aquilo que você está querendo, você não terá, não, hein? Não é dano que se recebe? Jacó, ele trapaceou. Não trapaceou o irmão? Mas lá na frente também ele vai ser trapaceado. Pior ainda do que ele fez com o irmão. Vai ser escravo 21 anos. Porque ele fez isso com o irmão, ó. Tá vendo? E a Rebeca também vai perder. Não foi uma grande mulher de Deus. No começo foi, né? Aí depois deu ouvido para Babilônia. Não é assim que começa? Não tem muitos crentes, muitos cristãos que vão para casa de meu pai, depois desvia. Por que desviou? Porque não quis mais obedecer a ordem do Senhor. Quis agir do seu jeito. Aí sai fora. Aí você deu ouvido pra astuciosa. A cobra. Ela que te enganou, ó. Tá vendo? Você achou que tava certo. Ó, tava não. Então é Jacó. Pois já 2 vezes me enganou. Tirou meu direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Tá vendo, irmão? Então primeiro Jacó não fez isso? Como é, irmão, que você tem uma posse de terra, você vai dar de mão beijada a tua escritura para outra pessoa. Assim, do nada, por causa de uma coisa pequenininha. O burro devia ter... então tá bom, já que você tá querendo a minha primogenitura, não te dou não. Você sabe por que não te dou? Porque foi Jesus que me deu. Foi Deus que me deu meu casamento. Foi Deus que me deu a minha casa.
Foi Deus que me deu a minha família, foi Deus que me deu o meu filho, foi Deus que me deu a grandeza de ter hoje uma coroa na minha cabeça, que Deus me ungiu com óleo de alegria dentro da casa dele. Eu não vou me vender por pouco. Eu não vou ser um Jacó, não. Enganar os outros para ter algo. Eu não vou trapacear ninguém, não. Tudo que eu vou ter é da parte do meu pai. E o que ele disse, eu acredito, eu vou ter. Ah, mas aquilo não é bom, mas vai se transformar bom porque Deus falou que vai. Ah, mas não é aquilo que eu queria, mas vai ficar querendo porque é aquilo que Deus falou que é pra você, é aquilo que tem aqui agora e não tem outro. Pra você é isso que serve. Pra você tá bom. Porque você também fez muita coisa errada lá e agora, na presença do meu pai, não quer fazer certo. Então você vai ter isso daí também. Eu não vou dar a minha escritura que Deus me deu a minha autorização de ser grande na terra por causa de coisa pequena. Por causa de dinheiro? Vou nada. Por causa de uma posse de outra coisa? Não quero. Por causa de um prato de lentilha? Não vou. Por causa que eu quero algo? Eu vou vender a minha primogenitura que Deus me deu, a minha escritura? Vou dar de mão beijada? Não vou. Quem quiser que busque também. Assim que ele quer dizer aqui, irmão. Porque você não se dá a escritura de uma terra para alguém. É um exemplo. Aí Jacó enganou ele e pegou. Tá vendo? Porque a terra era fértil, né? Aí ele diz aqui. E agora usurpa a bênção que era minha. Usurpou de novo. Foi na frente do irmão e usurpou a bênção dele, que ia dar, que também era grande, irmão. Mas o Espírito Santo, ele dá a chance da pessoa mudar. Então ele está falando hoje que a gente pode mudar tudo isso, mas se obedecer ao Espírito Santo. Para não para sair da perversidade de Jacó. Porque muitos aqui foi Jacó. Eu mesmo fui uma Jacó um dia. Para hoje ser uma rainha na presença do Senhor. Ser um pastora. Que eu nem sabia que podia ser. Mas eu também fiz coisas erradas. Mas Deus não me deu a oportunidade e está dando todos os dias, que a palavra primeira é para nós. Ah, pastor, eu não fui Jacó. Foi sim! Se dizer que não está mentindo, sua criatura. Todos foram. De alguma maneira você foi infértil. De alguma maneira você fez errado, igual Jacó fez. Pode não ser totalmente igual ele fez junto com a mãe, mas tem alguma coisa que você fez sim. Você foi Jacó sim na vida. Porque senão você tinha conhecido a verdade e não tinha acontecido o que aconteceu com você. Ele fala bem claro, irmão. E disse ainda, não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Sim, o Senhor, ele sempre está te abençoando. O Senhor está sempre reservando coisas boas para os rebeldes, para os desobedientes. Só que tem que confiar mais, gente. No Senhor, ter mais fé, obedecer mais o que ele está dizendo, ó. E então respondeu Isaque a Esaú, eis que o constituí em teu Senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos de trigo e de moço, e apercebi que me será dado fazer-te agora, meu filho. Então, meu filho, eu dei sim a bênção para ele, mas também tem sim, porque o meu Deus, ó, o meu Senhor, está falando que você também terás. Só que é claro que você não vai adquirir coisas agora, benefícios, né, para poder melhorar, que igual ele disse lá no prefácio, não foi? Não vai ser tão fértil dos benefícios da primícia, mas tu vai ter que guerrear, tu vai ter que batalhar, aí foi. Por que ele falou isso, que o Esaú, irmãos, ia ser dessa maneira? Por causa que ele colocou o ódio no coração, aí ele se tornou um bárbaro. Você sabe o que é bárbaro, né? Bárbaro é violento, né? Mata sem dó. Ele mata para tirar aquilo que eles querem. Ele mata para pegar uma mulher, mata. O bárbaro, ele mata para pegar o dinheiro. Ele mata para ter o ouro e a prata. Ele mata para ter uma casa, para ter um palácio. O bárbaro, ele não tem dó. O coração é ruim, é fechado. Aqui, ó. Por isso que Deus falou. Então, você tem que dar a bênção para ele também, né, Isaque? Só que é assim, assim, assim. Isaac teve que falar do jeito que o Senhor ordenou. E nós hoje aqui na terra, tem que fazer do jeito que Deus ordenou. Senão, irmão, nós vamos ser também igual a eles, irmão. Briguentos, trapaceadores, né? O coração perverso. Aí para tirar as coisas da mão do diabo, você consegue? Se não for o arcanjo Miguel, Gabriel, Daniel e... vocês não conseguem pegar a bênção. Porque Abraão... olha lá, ele deu o exemplo de Abraão. Quem foi com eles pegar o galardão? Foi o arcanjo Miguel, Daniel e o Gabriel. Então hoje é a mesma coisa.
Se vocês não colocar o Espírito Santo na frente e não obedecer do jeito que os 3 arcanjos falar, não vai conseguir. Não. O demônio vai lá e pega de novo, igual fez com Esaú. Te engana, te trapaceia e você pega e não recebe. Mas pastora, por que eu não recebi Santo na presença do Senhor? Porque você está mentindo. Você está enganando ainda alguém. Você está passando a mão na cabeça de alguém. Você está compartilhando com coisas erradas. Aí como que vai receber? Não vai receber, irmão. Não tem como. A lei do universo, obedeceu, leva. Não obedeceu, não leva nada. É bem claro. Aqui, ó. Então eu tenho sim, filho, uma bênção, né? O Isaac falou para ele. Também tem bênção para você sim, ó. E disse Esaú a seu pai, né? Tens uma única bênção, meu pai? De novo ele implorou. Ô, meu pai, me dá uma bênção. Ô, meu pai, me abençoa. Ô, meu pai, por favor, tenha misericórdia de mim. Mas o coração estava perverso, irmão. Não tem como. Deus sabe de vocês quem é. Então, quando o seu coração está ainda perverso, não faz as coisas certas, aí ele vai e fala, ó, é a última. Só que você tem que fazer isso, isso e isso. É aonde vocês não estão fazendo e não estão conseguindo. Aí quer cobrar Deus as coisas. Você está errado. Você não fez do jeito que ele ordenou. Que o Espírito Santo orientou. Igual ele diz aqui, ó. Abençoa-me, meu pai, também. De novo, pediu de novo. A mim, meu pai. E levantando Esaú a sua voz, chorou. Tá vendo? Continuou com a amargura. Não era para ele esperar ele falar? A gente não tem que esperar Deus falar com a gente, irmão, tem que esperar. Às vezes as respostas não vêm logo, mas depois vem. Às vezes ele demora para dar, mas não fica angustiado. Ele sabe o que é melhor para você. Mas você não pode ser um Jacó. Tu já não é mais Jacó, que você já conhece a verdade, tá? Igual ele diz aqui, e chorou. Adianta chorar na mentira? Ah, eu falo mesmo, é lágrima de crocodilo, nem me abala. Ah, as irmãs fazem um escarcéu com chororô, nem adianta que o Espírito Santo não aceita isso aí. Isso daí é tudo fingimento, enganação. Tu ainda tá sendo Jacó. E Esaú com o coração perverso. Ó os irmãos lá, ó na parada. Ó a Babilônia aí, o Edom. Então, ó, sai fora. Não tem, mano, não consegue. No nome do Senhor Jesus. Não adianta chorar, não. Com coisa errada que Deus não vai se comover com o seu choro, tá? Então tem que se consertar mais. Então ele respondeu Isaac, seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. E Senhor vale que cai do alto, tá vendo? Então você também vai ser abençoado, só que você vai ter que, não vai ser fértil, filho, igual era para ser. Porque você colocou a raiva no coração e o rancor do seu irmão. E não podemos, irmãos. Se tem uma coisa que o humano não pode ter, é raiva, é ódio. Você tem que abençoar os inimigos, porque aquele que abençoa é abençoado. Você não está dando para ele o amor daquilo que ele fez errado com você? Você está dando. Não é bom o que você está dando? Então você também vai receber o que é bom. Agora, se você dá o que é ruim, tu também receberá o que é ruim, e o pior que é dobrado. Não estou dizendo que o que o Jacó fez aqui, ele vai pagar um preço lá na frente alto? Tá vendo? Para finalizar, viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Tá vendo? Ainda vai ter que servir a Jacó. Só que vai servir numa cidade diferente. Ele teve que se separar. Jacó teve que fugir porque ele queria matar ele. Aí ele vai falar, né? E teu irmão. E quando, porém, te libertares do quê? Quando você se libertar dessa mentira, desse orgulho, dessa ambição que você está sentindo dentro do coração, você vai servir a Deus de verdade. Aí sim tu serás um grande na presença do meu Pai. Isso que ele vai dizer aqui, ó. Liberdade, sacudirás e servirás, isso será servido. O que é servir? Agora eu vou servir Deus de verdade. Eu não vou mais deixar o inimigo colocar isso no meu coração. Eu tenho raiva mesmo da minha mãe, do meu pai. Eu tenho raiva mesmo da minha filha, do meu filho. Mas tira isso de mim, Senhor. Não pode, irmão. Eu tenho raiva de uma vizinha, de um vizinho. Não pode. Tira isso do... Não pode, irmão. Tira. Porque isso daí é atraso de vida para você mesmo. Aí aquilo você não vai conseguir. Eu tenho um ódio, se eu pudesse eu matava. Pela misericórdia, não falar isso, cristão. Porque senão você vai perder a essência do Senhor. Amém? Então, amém? Entenderam a palavra em nome de Jesus, irmãos? Sim. Então foi essa palavra, tá? Não coloque amargura no coração, nem um rancor. Que isso você está trazendo a sua própria vida. Você está sendo igual os irmãos, Jacó e Esaú. Brigando por posses que Deus já te deu, ó. Só tem que ter no tempo certo e na hora certa. Amém? Coloca a mão no coração e fala: Espírito Santo, e Espírito Santo, e Espírito Santo. Ô Pai, mais uma vez, Pai. Eu só tenho que agradecer por tudo, Pai, que o Senhor faz na minha vida. Pai, eu te agradeço pela palavra, Pai, que o Senhor me deu hoje.
Senhor, me ajude a não ser mais, Pai, um Jacó. Eu quero ser, Pai, servir ao Senhor, que é o Espírito Santo. Mas para eu, Pai, servir ao Senhor, eu não tenho que trapacear, eu não tenho que roubar, eu não tenho que matar, eu não tenho que enganar. Eu não quero, Pai, ser violento. Eu não quero, Pai, colocar amargura dentro do meu coração, porque isso não procede do Senhor. E eu, Pai, tenho que deixar de ser infértil. Eu tenho que colocar dentro de mim a semente da fé, a semente do amor, a semente da verdade, a semente da alegria, a semente da paz, que é o Senhor, é o Espírito Santo dentro de mim, no meu coração. O meu coração, Pai, tem que tirar essa pedra que está atrapalhando eu decidir e eu querer o que vem da parte do Senhor, porque Esaú, Pai, colocou a amargura no coração e ele foi, Pai, infértil no que ele precisava e foi escravo do irmão. Eu não quero ser, Pai, dessa maneira. Eu quero fazer diferente, mas é para o Senhor, porque eu preciso, Senhor, cumprir a minha missão aqui na terra, de ser fértil na sua presença, de dar frutos bons para o Senhor. Eu preciso, Pai, ter 60 mil bênçãos nas minhas mãos, que é, meu Pai, a sua verdade, que é, meu Pai, a sua integridade, que é, meu Pai, a sua alegria. Oh, Pai, o Senhor me ajuda, por favor, porque tudo que vem da parte do Senhor, eu tenho que aceitar. Eu não tenho que andar, Pai, mas como Jacó, e nem como um Jacó que ainda existe aqui na terra. Eu tenho que andar igual Isaac, Pai, igual Abraão, igual Davi, mostrar para o Senhor que eu creio e eu confio em tudo aquilo que o Senhor pôr nas minhas mãos, e de merecer, que é tudo, Pai, que vem do Senhor, é maravilhoso. Pai, me ajuda, Pai, a ser mais verdadeiro na sua presença e nunca colocar, Senhor, aquilo que não é do amor do Senhor, porque isso daí, meu Pai, vai atrasar, Pai, as minhas bênçãos, vai atrasar, Pai, a minha prosperidade, vai atrasar, meu Pai, eu me curar, eu me libertar, e eu não conseguirei fazer a sua obra. E o Senhor disse que é a última porta, é a última porta que vai bater, e é essa bênção que eu te darei. Então vocês têm que aceitar e não murmurar, e só obedecer a ordem de meu Pai, porque a fertilidade está em vocês, irmãos. Mas se você não fazer exatamente do jeito que o Senhor falar, não vai acontecer o milagre, porque o milagre é em vocês mesmos. Oricanai, Oricanabaçu, Omanto terra nagaçai, porque eu sou luz e fogo, água, terra e vento, e eu receberei a bênção do Senhor, porque o Senhor é maravilhoso em tudo que faz, em tudo que diz e em tudo que der, no nome de Jesus. E eu cumprirei, Pai, a minha obra na sua casa, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Entenderam a palavra em nome de Jesus? Ó, o desígnio dos R$7 que não tá dando, ó, você ora aí, ó, porque senão nós não pode ajudar. Amém? Então que a glória de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. O culto está encerrado e tenham uma boa quarta-feira junto com a família de vocês. Analise mais, tá, irmão? E ande mais certo na presença do Senhor. Amém?